Estamos de volta e neste bloco do debate é a vez dos jornalistas fazerem perguntas para os candidatos. Sempre um segundo candidato será escolhido para comentar a resposta. Quem começa é o jornalista do jornal O Vale, o Paulo Lopes. Paulo, boa noite. Para quem vai a pergunta? Boa noite, Nicolini. Vai para o Argus Ranieri. Pois não. Argus, candidato. Segundo seu próprio site, o senhor trabalha há 15 anos na Embraer e também, segundo a declaração de bens divulgada pelo TSE, o senhor tem uma casa em São José dos Campos e nenhuma em Guaratinguetá. A sua ligação é maior aonde? Em Guará ou em São José? 2 minutos para a resposta, candidato. Eu agradeço a pergunta, é muito importante a sua pergunta. É Guaratinguetá. Sou nascido, criado e residente em Guaratinguetá. Estudei desde pequeno no Colégio do Carmo, sou formado no Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, sou engenheiro da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá e é lá que eu tenho filho, tenho família, tenho pai, tenho mãe, moro ali atrás do Engenheiro Neiva, ao lado da Coca-Cola. Meu avô, Ranieri, foi prefeito da cidade, fui vereador, vice-presidente da Câmara 2 vezes. E se você não morar no município, você não pode ser candidato a prefeito. Eu sou candidato a prefeito e residente em Guaratinguetá. Ok, Paulo, quem comenta a resposta? O candidato Francisco Carlos. 1 minuto para o candidato para o comentário da resposta. Bem, na verdade, esse assunto surgiu em decorrência de um debate que nós participamos da Rádio Monumental, porque eu havia visto a declaração de bens do candidato Argus Ranieri. E, na verdade, juridicamente, a pessoa pode ter mais de uma residência. E no caso dele, eu entendo que, na verdade, a vida dele é mais em São José dos Campos, porque as atividades profissionais dele assim o obrigam. Ele viaja bastante pela Embraer, é uma pessoa bem culta, uma pessoa que realmente se dedica à Embraer. Mas em relação a São José dos Campos, acredito eu até que está ele mais afastado dos problemas realmente existentes de Guaratinguetá. Cada buraco, cada valeta, o problema de cada cidadão. Essa é a questão que nós temos visualizado e colocamos naquele debate da Rádio Monumental de Aparecida. Ok, 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Argus. Exatamente esse o ponto. Francisco Carlos comentou também, ele também tem um apartamento em área nobre, pela declaração de bens dele, na cidade de São Paulo. Ter bens em outro município não significa morar em outro município. Eu trabalho na Embraer, em São José dos Campos, todos os dias acordo, pego minha mala, vou e volto, como vão mais de 400 pessoas fora da nossa cidade, porque lá não tem oportunidades. Seguimos com o debate e agora a vez da pergunta do jornalista Carlos Marcondes. Carlos, boa noite. Para quem vai a pergunta? Boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta inicialmente ao candidato Francisco Carlos. Pois não. Eu gostaria de comentar, candidato, os governadores tucanos que estão aí há 18 anos, parece que tiraram Guaratinguetá do mapa. Haja visto que há 20 anos atrás, o orçamento de Guaratinguetá era maior do que o de Pindamonhangaba. Para o ano que vem, Pindamonhangaba, como exemplo, é 372 milhões, Guaratinguetá 242 milhões, já que o senhor falou em orçamento. Por outro lado, por exemplo, nós estamos com tanto problema de segurança no país, especialmente no Vale do Paraíba, que é a região mais violenta do estado. Guaratinguetá tem lá uma cadeia que abriga hoje 113 detentos, quando na verdade teria vaga para 64. São 12 detentos para cada 4 metros quadrados. Por quê? Porque fechou-se o centro de triagem de Taubaté e despejaram os presos lá, os detentos. Toda a seccional de Taubaté. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor como membro do PSDB, ligado ao governo, o senhor não interage em favor da cidade ou só quando candidato ou só se eleito? Como é que fica essa situação? 2 minutos para a resposta, candidato. Bem, na verdade eu sou procurador do Estado de São Paulo, a minha atividade é ligada à área tributária do Estado. Então, quando eu não estou dentro do campo político, realmente eu tenho que me dedicar à área jurídica, na defesa do governo do Estado de São Paulo. Agora, por sua vez, o governador Geraldo Alckmin tem feito muito, não só pelo Estado de São Paulo, mas também pelo Vale do Paraíba e por Guaratinguetá. Se não fosse o governo do Estado, o governo tucano, Guaratinguetá não teria as 2 pontes construídas sobre o Rio Paraíba. E isso é interagir. Guaratinguetá não teria a estrada Guaratinguetá-Cunha, sendo asfaltada. Guaratinguetá também não teria a estrada Rocinha-Lagoinha asfaltada dentro do nosso governo, como também não teria agora o asfalto do bairro do Pedregulho até o Taquaral,
onde o Frei Hans tem a fazenda que trata de drogados, inclusive subindo para o lado do Gomeral, onde o prefeito atual tem uma propriedade. Então, tudo isso mostra que o governo do estado tem olhado para Guaratinguetá. O problema é o desenvolvimento que a administração atual aplicou em Guaratinguetá. Veja o senhor Carlos Marcondes, que na verdade houve uma queda do ICMS em Guaratinguetá nos últimos 8 anos. Isso é desenvolvimento econômico em queda. Outras cidades, como o senhor colocou, Pindamonhangaba, cresceram e Guaratinguetá parou. É preciso realmente voltar o governo tucano para Guaratinguetá para que haja um desenvolvimento efetivo, como aconteceu no nosso governo. Por exemplo, nós deixamos na saúde, quando saímos do governo, R$500 milhão em caixa. Houve uma reforma do AME pela atual administração em que ficou só de piso. Na realidade, não houve investimentos pela atual administração na cidade de Guaratinguetá. Isso é próprio do município. Agora, o relacionamento do prefeito Francisco Carlos com o governador Geraldo Alckmin é muito bom. E será melhor ainda porque o doutor Rogério Barbosa, que é meu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, é do grupo de sustentação do governo federal, da presidente Dilma. Então, nós teremos em Guaratinguetá tanto o governo federal como o governo do estado investindo. Quem comenta a resposta, Marcondes? Embora eu não considere a pergunta respondida, eu peço ao senhor Miguel Sampaio, candidato, que comente. 1 minuto para o candidato Miguel Sampaio. Bom, não foi só esse centro de triagem que eles trouxeram, não. Presídio também trouxeram. Em relação aos 500 mil em caixa, isso só ele acredita, porque eu tenho aqui o laudo da Câmara Municipal, mostrando que quando ele deixou o governo, ele deixou dívida de Fundo de Garantia, de INSS, devia ao Frei Galvão 1.200.000, devia a Santa Casa 1 milhão. Olha quanta dívida ele deixou para a população, deixou para o próximo mandatário pagar. Então, ele tira algumas coisas que a gente não sabe de onde o Francisco tira. Eu acho até engraçado o Francisco. E outra coisa, eleito prefeito, eu vou fazer de tudo para acabar com esse negócio de Guaratinguetá ser centro de triagem. Porque você sabe que centro de triagem traz com esse centro bandidos de toda a região para Guaratinguetá, que vem dar apoio àqueles que estão presos, àqueles que querem estar comandando o tráfico de dentro da cadeia. Mais 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Francisco Carlos. Isso demonstra que o Miguel não está preparado realmente para assumir a administração em Guaratinguetá. Veja bem, ele foi superintendente da Caixa, ficou muitos anos em São José dos Campos e Curitiba. Em Guaratinguetá não existe centro de triagem. O centro de triagem que foi fechado é o de Taubaté. Em Guaratinguetá existe uma delegacia de polícia, uma cadeia pública para presos provisórios, que já não poderia existir, teriam que vir para o CDB. 10 segundos. Então, na realidade, isso demonstra que realmente o governo tucano, o governo com o Geraldo Alckmin é o bom para Guaratinguetá. Seguimos com o debate. Mais uma pergunta agora do jornalista Paulo Lopes. Para quem vai a pergunta, Paulo? Para o doutor João Carlos. Pois não? Doutor, apesar de ter estimado gastar 3 milhões em sua campanha, o senhor arrecadou até agora apenas 14.650, de acordo com os registros do TCE. Sua candidatura não decolou? 2 minutos para o candidato doutor João Carlos. A nossa candidatura certamente decolou. Quem acompanha a nossa caminhada pelas ruas da cidade percebe, sente, né, a grande ansiedade da população por mudança. A população espera, não quer voltar para trás, não quer ficar como está, ela anseia por mudança. E a nossa candidatura é uma candidatura popular, que apesar de ter uma previsão de gasto aí que a gente colocou pelo teto, na verdade não quer dizer que você tivesse esse valor disponível, né? É uma candidatura realmente com poucos recursos. Na verdade, a gente está enfrentando o poder econômico, candidaturas que representam o poder econômico. A nossa candidatura é uma candidatura popular. Para isso, a gente precisa, cidadão, inclusive da sua participação. Venha para a nossa campanha participar com a gente, porque a gente precisa de você, precisa da sua participação. Você me conhece. Eu sou o Dr. João Carlos, dos movimentos sociais, das pastorais sociais, atuamos nos bairros mais carentes da cidade, atuamos junto com o nosso povo. Então, essa questão formal aí, na verdade, jamais tivemos essa pretensão real. Mas deixamos em aberto a questão do recurso, que caso viesse o recurso, também seria aplicado aí na campanha. Não é essa a questão. Nosso principal aliado é você, eleitor. É você, cidadão e cidadã de Guaratinguetá. Venha junto com a gente. A gente está enfrentando uma batalha desigual, de Davi contra Golias. A gente é uma candidatura popular e precisa realmente da sua participação. Nós não temos vans, não temos ônibus, não temos todos esses recursos que nitidamente você percebe na campanha dos outros candidatos. É uma candidatura simples, como você bem sabe, do nosso jeito, mas estamos aí, no dia a dia, contando com o seu apoio, com a sua participação. Então, venha para o nosso lado,
vista a nossa camisa, acredite no nosso projeto, acredite nos nossos ideais e nas nossas ideias, que esse sim é o maior capital que a gente tem. A experiência de vida, a experiência profissional, a experiência no movimento social e a força do Partido dos Trabalhadores, da presidenta Dilma, que nos apoia, assim como o ex-presidente Lula. Pelas regras do debate, agora quem comenta é o candidato Argos Ranieri. O senhor tem 1 minuto. De fato, João falou uma verdade. O eleitor é que decide. Dinheiro não é tudo nessa vida. É óbvio que a gente precisa de recursos para fazer eleição. Recursos são necessários. João Carlos está tendo dificuldades, mas tem apelo popular sim, é nosso amigo. Nós também estamos enfrentando isso nas ruas. Estamos com uma campanha muito bonita e não é a estimativa de recursos e a arrecadação de recursos que define uma eleição. O que define uma eleição é o candidato ser aquele identificado pelo cidadão como o candidato que vai resolver o problema do seu bairro, que vai resolver o problema de saúde, vai resolver o problema do transporte coletivo, vai resolver o problema da pavimentação asfáltica, da pavimentação de qualidade, os problemas de educação e de saneamento básico. 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Dr. João Carlos. Eu agradeço, Paulo, até a sua pergunta, porque nos possibilitou mostrar isso, como que há uma influência grande do poder econômico nas eleições. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. A gente realmente tem poucos recursos, mas não quer dizer que a gente não tenha o apoio popular. Não temos sim o apoio de interesses econômicos. Nós somos, acho que, o candidato mais livre nesse sentido. Nós temos liberdade, vamos ter liberdade para agir. O nosso compromisso é com a população de Guaratinguetá e não com os interesses econômicos que influenciam as eleições. Continuamos com o debate. Agora, mais uma pergunta do jornalista Carlos Marcondes. De acordo com as regras, a pergunta deve ser feita ao candidato Miguel Sampaio. Marcondes, pois não. Eu gostaria de perguntar ao candidato Miguel, após a eleição que ele disputou com o atual prefeito, no passado, ele perdeu. Depois ele se uniu a quem o derrotou. Agora pretende ser prefeito. Já que participa do governo, a gestão não será marcada pelo continuismo? Não, Carlos. 2 minutos, candidato, para a resposta. Não será marcado. É preciso entender bem. Em 2004, eu disputei a eleição com o prefeito Júnior Filipe, perdi a eleição por 337 votos. Ia disputar novamente a eleição com o prefeito Júnior Filipe em 2008. E fui com ele em um projeto que está vigindo até hoje, que cuidar do desenvolvimento de Guaratinguetá, porque eu também precisava dar continuidade a um projeto meu de desenvolver Guaratinguetá. Nesse período que estive com o Júnior Filipe, trabalhei especificamente na cidade, trazendo as empresas, trazendo as casas, cuidando do projeto Reluz, cuidando da regularização de loteamentos irregulares e clandestinos. E fiz isso muito bem. Para vocês terem uma ideia, com a contratação deste mês, são mais de 3.000 casas em construção em Guaratinguetá, gerando emprego, gerando renda. Todas as grandes fábricas de Guaratinguetá estão em processo de expansão ou de construção de outras unidades, como é o caso da Eaton, como é o caso da AGC, uma nova empresa, maior empresa de vidro do mundo que chegou em Guaratinguetá, como é o caso da BASF e como é o caso da Tecno. Mas não para aí, nós estamos trazendo também a tecnologia, trouxemos o Senai, eu tenho aqui o decreto de doação da área, de doação do Senai para a Fiesp, para que seja construído um prédio de 7.500 metros quadrados na SECAP, para que a gente tenha ali o colégio do Senai. Trouxemos a Escola Técnica Federal, que já está funcionando no Parque do Sol, na Escola Guilherme Filipe. Tudo isso é desenvolvimento. Estamos também corrigindo alguma coisa que vem do passado, que são os loteamentos irregulares e clandestinos, que por irresponsabilidade de alguns prefeitos permitiram loteamentos que eram irregulares, liberaram lotes que estavam calcionados para o proprietário vender, deixando hoje à mercê da prefeitura todo esse ônus de regularização. Pelas regras, quem comenta a resposta agora é o candidato Dr. João Carlos. O senhor tem 1 minuto, candidato.